Olá, amigo PC e Concursos, tudo bem? O tema de aula de agora são os vícios inibitórios e a evicção. Um assunto bem polêmico, bem problemático, que muitas vezes cai em concursos das formas mais variadas. É possível que nós encontremos situações dessa no direito civil, questões dessa no direito civil, mas também no processo civil, como nós veremos mais à frente, e igualmente em questões de direito do consumidor. Vale a pena prestar atenção no que nós temos para trazer para vocês aqui então. Os vícios inibitórios são esses vícios chamados de ocultos. Nós compramos um bem que vem com defeito. Basicamente é isso, vício redibitório é defeito. O linguajar do Código de Defesa do Consumidor é mais moderno que o do Código Civil. Lá é chamado de defeito. Aqui nós vamos chamar de vício, do vício redibitório. Então imaginemos que eu vendi meu carro para você e nós não estamos numa relação de consumo. Eu não sou um vendedor habitual de carro, eu sou um advogado que lhe vende um carro. Esse carro tem um defeito. O que fazer? Qual a garantia que você tem perante a mim? E quais as obrigações que eu tenho perante você? É disso que vamos tratar. Esse vício redibitório só cabe se os contratos forem onerosos. Um contrato oneroso é aquele que envolva dupla prestação ou contraprestações recíprocas. Por exemplo, um contrato de compra e venda. Eu lhe vendo o carro, lhe entreguei o carro e recebo o dinheiro equivalente. Isso é um contrato de duas mãos, um contrato de permuta, de troca. Eu lhe dou um bem, você me dá um bem de volta. No entanto, um contrato de doação. Na doação, eu lhe dou um bem, e somente eu lhe dou. Nada em troca advém. Esse contrato de doação é chamado de contrato gratuito, porque não existe contraprestação. Existe apenas a prestação do doador e nada por parte do donatário. Portanto, o vício redibitório só cabe nos contratos onerosos. Se eu te vendi um carro com defeito, vai lá. Agora, se eu te dei um carro com defeito, não tem aquela regra de cavalo dado não se olha os dentes? Pois bem, se eu te dei algo em defeito, paciência, fique com esse bem defeituoso para você. Salvo se esse contrato de doação tiver um encargo, uma contraprestação. Se a doação tiver um encargo, uma contraprestação, passou a ser onerosa. E no contrato oneroso, sempre se aplica o vício redibitório. Então vamos imaginar que eu lhe dou um carro com o encargo de levar minha mãe para baixo e para cima. Com o encargo de levar minha avó todos os dias no hospital. Esse carro doado não foi por mera liberalidade, existe uma contraprestação. E se é uma contraprestação sua, uma obrigação assumida por você, estamos falando de vício redibitório. Os vícios redibitórios, então, são esses defeitos ocultos pelo homem médio. Um homem de meridiana clareza, um homem que não é muito sacado para os negócios, mas que também não é muito bobão para os negócios, ele consegue ter intelecção normal, ele consegue entender e conseguiria saber se um produto tem defeito ou não. Os vícios redibitórios, então, são defeitos que nós não conseguimos imaginá-los. Por exemplo, você compra em pleno verão um ar-condicionado quente e frio. Só vai descobrir que o ar quente não funciona no inverno. Lá na frente, isso é o vício redibitório. Aquele vício oculto, aquele vício escondido, aquele vício que não foi facilmente perceptível. Eu comprei um carro teu e com o andamento do carro é que eu descubro que ele tem uma falha qualquer. Que esse carro, por exemplo, já foi batido. Se você me vender um carro batido, eu não tenho dimensão para entender, eu não tenho conhecimento para entender se o carro é batido ou não. Não sou do métier, não sou do negócio. E eventualmente um carro batido, ele tem um valor de mercado muito inferior a um carro que não tenha sido batido. É disso que estamos falando, desses vícios redibitórios, desses defeitos ocultos. É um defeito que deve existir à época da entrega da coisa. Quando ele vendia o bem, esse vício já existia. E é um defeito evidentemente grave. Um defeito que implique em diminuição de valor do bem. Um defeito que perfaça uma falha no bem que o torne não razoavelmente permitido para o fim a que se destina. Não razoavelmente suficiente para o fim a que se destina. De alguma forma, nós teremos um prejuízo no funcionamento daquele bem em razão desse vício redibitório. Essa regra tem que ficar muito clara. O defeito há de ser grave. É bem verdade que no Código de Defesa do Consumidor, nós também temos regras semelhantes no artigo 18, quando compramos um produto com defeito. O que pode ser feito, o que não pode ser feito. São regras razoavelmente semelhantes, mas que se destoam principalmente nisso que nós vamos apresentar. Se a relação é privada, se eu como advogado vendi meu carro para você, é diferente de eu comprar um carro de uma concessionária ou você comprar um carro de uma concessionária.
Quando alguém compra um carro de outro que habitualmente vende esse carro, teremos em regra uma relação de consumo. Mas se você compra um carro de mim que não tem habitualidade na venda desse carro, não é relação de consumo. E vejam como as providências mudam. Nos particulares, os vícios redibitórios permitem a ação redibitória, que é simplesmente o desfazimento do contrato. Comprei esse produto com esse vício redibitório, quero desfazer o contrato, portanto. Ou ação quanti minores. Essa ação quanti minores, cuja expressão latina significa dizer abatimento de preço. Você me vendeu um carro batido, esse carro, portanto, não vale 30 mil reais, eu quero que você reduza o preço para 25 mil reais, por exemplo. São essas as duas únicas providências que nós podemos ter quando compramos um bem com vício redibitório. Ou se desfaz o negócio, ou se abate o preço. No direito do consumidor, lá no artigo 18 do CDC, quando nós vemos os incisos 1, 2 e 3, as prerrogativas, além dessas duas, ainda há uma terceira. Além dessas duas, ainda temos uma terceira prerrogativa, que é a possibilidade da substituição do produto por um outro de igual quantidade e qualidade. Mas isso é óbvio. Eu comprei um sapato numa loja, o sapato veio com um defeito grave. Ele saiu todo solado. Eu posso trocar por um outro sapato porque a loja vende outros sapatos. Porém, numa relação particular, você comprou um carro de mim, como é que eu vou dar um outro carro em lugar se eu não tenho outro carro para vendê-lo? Assim, as regras do direito civil permitem apenas duas providências em caso de vício redibitório: a extinção do contrato ou o abatimento de preço. No direito do consumidor, posso pedir a extinção do contrato, o abatimento do preço e, eventualmente, a substituição do produto por um outro de igual qualidade ou quantidade. Vício redibitório permite renúncia expressa. Se constar uma cláusula contratual nos seguintes termos: o beneficiário renuncia expressamente ao eventual vício redibitório, perdeu a garantia. Não existe mais a garantia, cuja renúncia não é possível no Código de Defesa do Consumidor. Na pior das hipóteses, se uma relação se encaixar no contexto de consumo, a garantia mínima é de 90 dias. Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Garantia mínima de 90 dias, irrenunciável. No vício redibitório do Código Civil, admite-se a renúncia. E além dessas providências, extinguir-se o contrato, abater-se o preço, é necessário cumular-se perdas e danos se houver má-fé do vendedor. O vendedor sabe que o bem que ele me vende é defeituoso e mesmo assim ele pretende vendê-lo. Além de se sujeitar a essas consequências, no direito civil, da extinção do contrato ou do abatimento do preço, se houve má-fé por parte dele, deverá me indenizar pelas perdas e danos eventualmente existentes. Mas, gente, matérias futuras, é bem verdade, mas já fixemos isso. No direito civil, nós só vamos pensar em indenização se e somente se houver danos. Esses danos devem ser diretos e imediatos. Não existem danos especulativos, não existem danos hipotéticos. Ou houve dano ou não houve. Se houve dano com aquele bem que nós adquirimos, e o dano pode ser de qualquer modalidade, além dessas duas providências, uma ou outra que podemos pedir, cumulada a elas, existirá a possibilidade da indenização por perdas e danos. Uma outra diferença em relação ao Código de Defesa do Consumidor está em relação aos prazos. O Código de Defesa do Consumidor trata de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis no artigo 26. O direito civil, 30 dias para bens móveis e 1 ano se imóvel. Vejam que o prazo do direito civil é até mais confortável do que o prazo do direito do consumidor. E nessa hipótese, nós teremos aquilo que a professora Cláudia Lima Marques chama de diálogo das fontes. Ainda que a relação seja de consumo. Se a situação do direito civil for mais confortável ao consumidor do que a regra do direito do consumidor, a gente aplica a regra que seja mais favorável ao consumidor. Ainda que essa regra não seja do Código de Defesa do Consumidor. Volto a dizer e leia depois o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, por favor. Esse artigo 26 estabelece um prazo mínimo de garantia irrenunciável. 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Podendo ser, inclusive, acrescido de outros prazos, que são as garantias contratuais, que estarão lá no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor.
Pela lei, o Código Civil nos dá 30 dias para bens móveis e 1 ano se imóvel for. Esse prazo é mais confortável e mais favorável em qualquer hipótese. Portanto, apesar de ser um prazo do Código Civil, ele se aplica numa relação de consumo. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser identificado mais tardiamente, nós vamos chamar de vício oculto. Esse aqui é o vício oculto evidente. Quando eu usar, eu descobrirei que o vício existe. O vício oculto é somente aquele que pode ser descoberto até mais tarde. O prazo de garantia dele é de 180 dias no máximo. Eu tenho até 180 dias para identificar esse defeito muito oculto, esse defeito que não é facilmente perceptível. Passados os 180 dias, se eu não conseguir identificá-lo, perdi a garantia. Evidentemente que não existem garantias perpétuas, garantias eternas. A segurança jurídica impõe que os contratos sejam de uma forma por todas finalizados. E assim, então, os prazos se finalizam nessas circunstâncias. Esse é o vício redibitório, que é o defeito de funcionamento. Basicamente é isso, é um defeito de funcionamento. Diferente da evicção. A evicção é uma característica muito própria, muito pessoal. Eu costumo dizer que a evicção é um defeito jurídico. Um defeito jurídico. O bem funciona, o bem se presta ao fim pretendido, porém, sobre ele recai uma penhora, um arrolamento, uma apreensão, um bloqueio. Hoje é muito comum veículos terem bloqueio pelo sistema Renajude, um sistema do judiciário que bloqueia os veículos em todo o país. O bloqueio Arisp no estado de São Paulo. Imóveis podem ser bloqueados através desse sistema também. Enfim, eu compro um bem que sobre ele recai uma ordem judicial de apreensão. E muito provavelmente eu vou perder esse bem. Porque se um bem estiver bloqueado por uma ordem judicial e houver a sua alienação, isso geralmente é fraude. A famosa fraude à execução, que não se confunde necessariamente com a fraude contra credores. A fraude contra credores, estudada na parte geral do direito civil, se dá quando ainda não existe o ajuizamento de uma ação e o devedor dissipa o seu patrimônio. Na fraude à execução, a gravidade é ainda maior. Já existe uma ação contra o devedor, ação essa que pode reduzi-lo à insolvência. Já existe uma demanda pendente, como fala o Código de Processo Civil, que poderá reduzir esse devedor à insolvência. Ele começa a dissipar o patrimônio. E ele vende então o seu carro para você. Você compra um carro de um cara de um outro estado e ao comprar o carro, descobre que esse carro tem um bloqueio judicial, que sobre ele recai uma penhora, um arrolamento, enfim, qualquer tipo de restrição judicial. Isso é evicção. A evicção, então, ao meu modo de dizer, é o defeito judicial do bem. Fundamenta-se no princípio da garantia. Existe a garantia pela evicção de modo natural, já é uma previsão expressa. Subsiste ainda que o contrato seja omisso, logo não preciso prever expressamente a evicção. A evicção é decorrência de lei. Subsiste ainda que quem vendeu não tenha culpa. O cara de repente não sabe que o bem dele está bloqueado. E não raro isso ocorre. Eu já tive em realidade de escritório várias situações assim. O indivíduo, e veja uma situação ainda mais significativa. O cara era sócio de uma empresa e ele vendeu o seu veículo particular para um terceiro. Numa dívida trabalhista, a Justiça do Trabalho decretou a desconsideração da personalidade jurídica. A dívida inicialmente era contra a pessoa jurídica. E agora o juiz diz assim, estende-se os efeitos dessa dívida para o sócio. Bloqueiem-se os seus veículos. Os seus veículos foram bloqueados. E nesse momento, sem que ele soubesse, de fato não sabia, ele transferiu para um terceiro. O terceiro compra o veículo então. Quando vai fazer a transferência definitiva para si, existe o bloqueio de transferência. Não se pode mais transferir o veículo. Isso é tipicamente evicção. Quem comprou esse veículo não sabia que existia a restrição de transferência. E quem vendeu, pouco importa se sabia ou não sabia, se estava de boa ou má fé. A evicção persiste. O direito de evicção existe. A garantia por essa evicção existe. Ainda que a aquisição tenha sido feita em asta pública, em leilão público, isso é uma novidade do Código Civil atual. A grande perspectiva da evicção
é que para que ela realmente se perfaça, é necessário que o alienante, é necessário que o adquirente desse bem desconheça a evicção. Se de alguma forma ele conhece, pode conhecer ou renuncia à evicção, não existe mais a garantia da evicção. O direito de evicção não persiste. Os requisitos para que nós tenhamos essa evicção e que assim nós possamos discutir esse contrato ou essa obrigação à luz da evicção, podendo até anulá-lo, aqui se fazem presentes. É necessário que tenhamos um contrato com onerosidade na sua aquisição. Mais uma vez, em doações não cabe evicção. Ora, se eu te doei um carro e esse carro estava bloqueado judicialmente, paciência, você não despendeu nada com isso. Você não gastou nada com isso. Agora, se eu te vendi um carro e você o perdeu porque estava bloqueado por uma dívida minha, aí sim assiste o direito de evicção, que pode ser total ou parcial. A perda não precisa ser por completo, basta que você tenha algum tipo de prejuízo. A dívida lá de 2, 3, 4, 5 mil reais, quando o veículo vale 100, 200, 300 mil. E eu estou dando exemplo de veículo, mas não necessariamente é veículo, serve para qualquer bem. Qualquer tipo de contrato onde exista a transferência de domínio. A evicção tem por origem uma sentença judicial ou uma restrição policial. Uma busca e apreensão, por exemplo, uma ordem de bloqueio determinada por uma autoridade policial, em qualquer circunstância dessas, em sendo impossível a transferência do bem ou a perda do bem, nós teremos a evicção. Admite renúncia de forma expressa ou quando existe ciência específica do risco ou assunção do risco. Essas três hipóteses aqui são extremamente importantes. A evicção pode deixar de existir, ou pelo menos pode deixar de gerar efeitos, quando o adquirente assume o risco. Ele sabe que existe o risco sobre o bem e assim assume. Eu tive uma situação específica de um contrato, imaginemos assim, o indivíduo estava comprando uma casa que ele sabia que essa casa estava hipotecada para o antigo Banco Banespa. Aí o cara comprou a casa. Ora, ele sabe que isso pode gerar uma restrição posterior. Porque não houve o pagamento dessa hipoteca, isso vai gerar uma penhora futura. Ele não pode alegar evicção. Ele está plenamente ciente do risco, ele assumiu o risco. Ele sabe desse risco. E ainda que não haja uma cláusula expressa dizendo renuncio à evicção, o simples fato de saber do risco ou de conhecer do problema que incide sobre o bem já é suficiente para se afastar o direito da evicção. Um outro ponto importante, isso é a tal da renúncia tácita do artigo 457. Não pode o adquirente, aquele que comprou um bem, demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Se eu conheço sobre o problema e o risco do bem, não há que se falar de evicção. É exatamente o caso que eu lhes trazia. Um cara comprou um imóvel hipotecado para o Santander. Isso vai dar problema se não houver o pagamento da hipoteca. Ele sabe dessa litigiosidade, sabe que a coisa alheia tem algum problema, não lhe assiste, portanto, o direito de evicção. Para a gente finalizar essa questão, eu chamo a atenção para vocês dessa importante regra do artigo 456 do Código Civil. O 456 cria a figura da denunciação da lide no direito civil. Não é que cria a figura, até porque isso é do processo civil, mas estabelece a denunciação da lide à luz do direito civil. O que é denunciação da lide? A denunciação da lide é uma forma de intervenção de terceiros num processo. Eu entro com uma ação contra você. Você diz, eu não tenho nada com isso, é com fulano. E denuncia a lide fulano. Chama o terceiro para o processo. Eu entro com uma ação contra você por conta de um acidente de trânsito. Você denuncia a lide à sua seguradora para que ela venha no processo. Caso você pague, a seguradora será responsável pelo pagamento. Caso você seja condenado, a seguradora será responsável pelo pagamento. Pois bem, vai chover em concurso, isso pode ter certeza. O artigo 456 do Código Civil dizia o seguinte: para poder exercitar o direito da evicção, que lhe resulta, o adquirente notificará do litígio o alienante imediato ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo. Você entra com ação contra mim discutindo a evicção. Para eu me garantir, eu preciso denunciar a lide de quem eu comprei o bem. Isso era obrigatório pelo artigo 456 do Código Civil. Ocorre que com o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em janeiro de 2015, em março de 2016, entrou em vigor em março de 2016, a denunciação da lide deixou de ser obrigatória.
Portanto, o artigo 456 está tacitamente revogado pelo atual CPC. Não é mais necessária a denunciação da lide nessa hipótese que aqui se apresenta. Pessoal, o vício redibitório e a evicção são institutos típicos do direito civil, cujos prazos estão no Código Civil e pertinentes às relações entre particulares. Difere das regras do direito do consumidor. As garantias do direito do consumidor estão fundamentalmente no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e se aplicam quando alguém, sendo destinatário final de um produto, adquire um bem ou um serviço de quem habitualmente presta esse serviço ou vende esse produto. Havendo a conjugação desses dois elementos, nós teremos uma relação de consumo. E aí os prazos são do artigo 26 e do artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. Vício redibitório e evicção são institutos típicos do direito civil e a eles se aplicam tudo isso que nós falamos aqui. Fica a dica. Obrigado.